Em Niterói, Canoas, Rio Grande do Sul, assumi esta igreja. E quando eu assumi essa igreja, havia assim no ar um espírito contrário. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu assumi com amor. Cada igreja que eu assumi como pastor, eu procurei, diante de Deus, ser realmente um pastor. O objetivo do pastor é cuidar das ovelhas, é ensinar, é orar, é dar uma direção certa, e muitas coisas aconteceram. Muitas coisas boas também aconteceram, mas a perseguição era assim estranha. Eu sempre iniciava dando ênfase no trabalho para o crescimento da igreja, através deste culto chamado Tarde da Benção. É um culto onde se ensina a palavra da cura, da libertação, a oração e a libertação de pessoas que vivem sob pressão diabólica, e ensinando-lhes a verdade, ensinando não somente a, a absorver a verdade, mas fazer uso da verdade a seu favor. E começou a acontecer alguma coisa assim. Neste culto que eu comecei para o crescimento da igreja, eu percebia que algumas pessoas vinham e depois não estavam vindo mais. Aí fui descobrir que havia um complô. Algumas pessoas que se diziam obreiras, né, ficavam nas esquinas antes que chegasse na igreja, a igreja ficava no centro da quadra, né, para perceber as pessoas que vinham para a igreja, para desvirtuá-las, para não entrar na igreja. Mas a oração sempre vence e as pessoas vão vendo a diferença, porque está escrito no Santo Livro. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Ímpio significa não justo, não santo. Tá? Ímpio quer dizer isso. E as pessoas enxergam, porque a verdade é luz, a mentira são trevas, e as trevas jamais prevalecerão contra a luz, porque a luz resplandece nas trevas e as trevas vão embora, são derrotadas. As trevas sempre serão derrotadas. Jamais um justo sairá derrotado, porque Deus cuida do justo. E o meu trabalho foi com justiça, foi com amor sincero, com a pureza de Deus. E Deus dá sempre a vitória para os tais. E as perseguições nunca pararam. E, de repente, a perseguição vem do próprio superintendente, exigindo reuniões. Né? Uma vez mandaram um aviso que o superintendente vinha para uma reunião com um conselho de espere um pouquinho. Eu também fui superintendente em muitas regiões e o superintendente não tem o poder de administrar acima do pastor que está lá. Ele tem que conversar primeiro com o pastor para a solução de problemas, se houver. Então, eu fui ao escritório do superintendente e disse, eu não posso dizer o nome dele, né? Mas, fulano, você marcou uma reunião sem me avisar na minha igreja? Eu não vou aparecer. Você marcou, te vira. Eu não tenho obrigação de participar dessa reunião. Não, porque fulano está falando mal. É o seguinte, ó, a fulana, né, que era a co-pastora que vocês nomearam, estamos dando um salário e ela não faz nada. É, eu estou ensinando ela a pregar, ela não sabe nem pregar. Né? Então, o que eu posso fazer contigo, ó, o superintendente falando, né? Eu abro mão de uma congregação que ela está dirigindo e transformo essa congregação em obra nova, como se fosse uma obra missionária, e a superintendência que assuma o compromisso de ajudá-la. Eu não quero mais ela lá. Eu não quero pessoa que está me traindo, eu estou ajudando. Essa pessoa era doente, eu fiz um chá beneficente para juntar fundos para comprar remédio, e por trás ela está me fazendo uma traição dessa, eu não quero mais ela. E assim foi feito. Né? Mas as lutas não foram só essas. As perseguições foram porque eu estava transformando a igreja numa sinagoga.
Uma vez eu fui numa convenção do estado do Rio Grande do Sul e eu fui colocado num banquinho de réus, imagine, porque eu nem sabia por que estava sendo julgado. Aí um pastor dos acusadores disse: eu sou da igreja lá de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. E lá tem muitos judeus, mal informado, lá tem mais árabes do que judeus. Né? E eu já ganhei uma porção de judeus e não foi preciso estar vestido. Eu vestia kippah e talit para pregar, ensinando o sentido do talit, aquele manto que o judeu usa, e do kippah, que é este chapeuzinho que o judeu usa para oração, né? Ensinando que o kippah é para que o homem se lembre do seu tamanho. Por maior que o homem seja aqui na Terra, o tamanho do homem é só até onde ele cabe dentro do seu chapéu. Acima está o Senhor, o Deus da justiça, o Deus que é santo. Né? E o talit, esse manto de oração, é para que o homem se lembre da santidade de Deus, sede santos, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém jamais verá o Senhor da glória. Ensinava isso e pregava com talit e kippah, mostrando que eu, judeu, fui alcançado com o evangelho do Messias Jesus. Fui colocado, acreditem se quiser, num banquinho de réus. As perseguições é neste sentido. Como é que vamos entender uma perseguição assim, é uma afronta para o evangelho? Buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelha perdida não é ovelha salva, o judeu tem que ser salvo. E como é que o judeu será salvo se ninguém pregar? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse é o ensino que eu dava. Então, Canoas, foram tantas as perseguições que eu resolvi pedir a transferência. As vitórias, o povo, os justos, a gente de bem, foram abençoadas grandissimamente. Em outra oportunidade, quem sabe, eu dou testemunho dos grandes milagres que aconteceram nesta igreja do bairro Niterói, em Canoas, durante o tempo em que ali eu fui pastor. Pedi a transferência. Dali, fui transferido para o bairro Cavalhada, Porto Alegre. Ali, vocês ouvirão no outro vídeo